Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá indo tudo bem. E esse vídeo para as leituras, e como vocês puderam perceber, não teve vídeo de leituras em fevereiro porque foi um mês que eu comecei, mas não concluí as leituras que eu tinha para serem feitas. Então eu só atualizei a página para porcentagem de leitura diária e reaproveitei a capa que eu já tinha feito para fevereiro, porque eu usei meus carimbos. Aí, como já estava ali, só peguei um papel azul, colei, escrevi março em cima para reaproveitar. A primeira leitura de março foi, mais uma vez, com emoção, não sei se eu vou pronunciar o nome dela corretamente, provavelmente não. Então, Elisa Sussman. Não sabia muito bem do que se tratava, não procurei ler a sinopse. A nossa protagonista, a Kathleen, ela tinha o sonho de ser cantora e ela conseguiu isso. E nesse meio, ela se envolveu com outro cantor que claramente não tinha amor algum por ela, só estava com ela pelo status, que isso fazia com que a banda dele crescesse e ele ganhasse proporções por estar namorando com ela. E acontece uma coisa ali, um envolvimento entre ela e um outro rapaz da banda, que eles já se conheciam antes da fama. Só que no meio disso, quem sai golpeada é ela, porque com o escândalo na época, ela é retirada do meio artístico e todos os dois saem ileso e ninguém dá apoio. Então a gente vê como a vida dela ficou e vê como que ela tenta voltar, tenta fazer o que ela gosta. E aí não dá para falar mais sobre o livro, porque isso daqui que eu falei já fica bem especificado no início da narrativa, nas primeiras páginas. Então eu gostei da forma da narrativa da Sussman. Tive um pequeno problema com o livro porque foi um tema um pouco sensível para mim. E eu li muito rápido, foi bem fluido. Gostei de saber sobre essa parte da Broadway. E a Kathleen, ela é uma protagonista que ela realmente não consegue ver um problema e simplesmente passar por ele. Ela tem que dar um jeito de piorar a situação. Então, algumas partes me irritaram. Por tudo que fala, pelo tema e tal, eu dei 4 estrelas. Logo depois eu comecei a leitura de um livro que eu realmente julguei pela capa. Não vou mentir. Ele estava na minha biblioteca do Kindle há meses e eu ficava enrolando para ler, deixando para ler outro dia. Então eu resolvi ler Prazer ou Negócios. E foi completamente diferente. Eu realmente paguei pela língua nessa leitura. E assim, Prazer ou Negócios conta a história da Chandler Cower. Ela é uma filha temporão, né? Os pais dela tiveram ela com beirando os 40 anos, então os pais dela são idosos. Ela mora numa cidade pequena, e ela é uma autora, e ela já publicou alguns livros que são assinados por outras pessoas. E ela estava na festa de lançamento do último livro que ela escreveu para uma influencer. E ela tá naquela fase de que nada dá certo na vida dela. Ela divide um apartamento com a prima. Então a Chandler sai para poder receber a assinatura, né? Ver para ir nesse lançamento. E ela tá muito chateada. Ela vai pro bar e conhece um cara que tá lá também para um outro evento de uma Comic Con.
ali perto. E uma conversa e outra, parece que vai dar tudo muito bem. E ela resolve sair com esse cara. E dá tudo errado. Ela vai embora com ele ainda dormindo. Só que, por ironia, ela acaba sendo convidada para um outro trabalho. E esse trabalho é com esse cara. Que ela só vai saber quando chegar lá, porque ele dá um nome errado para ela. A questão é que esse livro foi muito divertido de ler, por causa de umas coisas que ela fala. E também tem essa mistura dessa família diferente dela. E de mostrar como é o mundo da Comic Con. Porque o Finn, ele é um ator. Teve seu grande sucesso numa série de fantasia envolvendo o mundo dos lobisomens e de vampiros, uma série teen, que vão se reencontrar os atores 10 anos depois. Então a gente vê esse mundo de como as pessoas enxergam o trabalho dele e a forma com que a narrativa seguiu, como foi construído os personagens e toda a história por trás. E essa segunda história da série Teen me envolveu bastante. E bom, por eu ter me enganado com Prazer e Negócios, eu cometi o erro de ignorar o meu pré-julgamento em um outro livro que eu já sabia que eu não teria como gostar e que foi a leitura de Um Experimento de Amor, da Helena Armas. Normalmente eu ignoro os livros dessa autora, mas por alguma razão eu quis ler esse. E comecei a ler, tava indo até que bem, a narrativa tava legal e tal, bem clichê, como eu já esperava que fosse. Só que em algum momento ficou excessivamente clichê. Eu já sabia tudo que ia acontecer no livro, assim. Eu fui tentando empurrar com a barriga para ver se melhorava e tal. Ela conduziu muito bem a relação do casal, da Rosie e do Lucas, só que ela pecou pelo excesso. Não há conversa, não há diálogo entre eles, é tudo pela metade. Aquele tipo... O Lucas é aquele tipo de cara que não existe, não tem como existir. Pelo menos era o que estava aparecendo até metade do livro. Ela tentou fazer, sei lá, deixar um clima de ansiedade para quando realmente rolasse alguma cena entre os protagonistas. Só que foram tantas interrupções, toda vez que ia acontecer algum beijo, parava porque alguém chegava, alguma ligação, sei lá, um cachorro, um rato, um gato, um vizinho, uma vizinha. E aquilo tava começando a me incomodar muito. E então ela simplesmente tirou do rabo um motivo para o casal se separar. O Lucas foi um escroto com ela na cena em que eles se separam. Aí realmente é possível esse personagem existir no mundo real, porque ele foi um babaca. E o livro só desandou. Eu ainda dei 2,5 estrelas. Agora, parando pra pensar, acho que eu dei muita estrela pra esse livro. E chegou um dado momento que as frases clichês eram tão piegas, que eu começava a rir. Porque nem em novela das 6 eu escutava frases como a que tem nesse livro. As declarações de amor eram tão melosas, tão inacreditáveis de se ouvir, principalmente por ser um livro de romance atual.
que não consegui acreditar em nada. Foi a primeira e não vou falar nunca, porque nunca não se diz, né? Mas não tenho intenção alguma de ler absolutamente mais nada dessa autora. Quem gosta da leitura dela, quem gosta de romance clichê previsível como esse, vai fundo, porque eu sabia praticamente tudo que ia acontecer, o que ela podia usar para poder surpreender o autor, que é o irmão da Rosie. Caiu na mesmice, ficou meio inexplicável. Só concluí porque já sabia que o livro não tinha mais para onde ir. E essa foi a última leitura do mês. Eu tinha começado a ler alguns outros livros, mas eu não vou comentar aqui porque eu não concluí ainda. Espero concluir agora em abril. Bom, as minhas leituras foram essas. Espero que vocês tenham se interessado em ler pelo menos os 2 primeiros. Mas se quiser ler os 3 também, é só conta e risco. Deixa aqui o que vocês leram nesse mês de março, para ver se tem algum que me interesse. E curte, comenta, deixa um like e até o próximo vídeo.